Salve, meu amigo e minha amiga! Nesse vídeo eu vou te contar como que você faz a estrutura completa para uma redação para qualquer concurso, beleza? Então fica ligado aqui que a aula vai ser bem rápida, prática e objetiva para você. E ó, me ajuda sempre fazendo um favor, deixando seu like. Se for gostando da aula, se você já tá confiante, já gosta desse canal, deixa seu like agora. Tá com dúvida ainda? Vai assistindo a aula, mas durante o vídeo não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, fechou? Isso ajuda demais a nossa produção de conteúdo aqui. Galera, vamos lá! Quando eu falo que serve para qualquer concurso, tá? Deixa eu só explicar um pouco melhor essa frase, tá? Não é que não seja uma verdade que eu falei, tá? Mas serve para qualquer concurso, desde que eu preciso fazer uma observação importante, seja a dissertação argumentativa, tá? Eu não lembro da última vez que eu vi um concurso fazer uma prova de redação que não fosse dissertação argumentativa, de verdade mesmo, tá? Pode existir? Pode, né? Pode ser que tenha hoje em dia, mas pode ser que sejam concursos menores ou talvez um pouco mais afastados aí de algumas regiões que eu acabo não tendo contato. Mas o que eu quero dizer para você é, a maioria dos concursos aí, gente, eu posso falar com segurança, 98% dos concursos vão utilizar a dissertação argumentativa. E aí o que eu tô prometendo nesse vídeo de verdade é que eu vou entregar uma estrutura para você aplicar em qualquer prova de concurso que seja a dissertação argumentativa. Bem passo a passo, com todas as observações importantes para você não errar. Fechou? Bora lá, fica. Agora você vai falar assim, nossa, finalmente eu aprendi essa bagaça, hein? Galera, vamos lá então. Primeira coisa, quando a gente fala de dissertação dissertar significa escrever sobre algo, tá? E a parte argumentativa significa que você precisa, obviamente, argumentar, ou seja, você precisa levar o leitor à sua conclusão, ou seja, a sua própria conclusão como autor dessa dissertação, ou seja, você vai defender uma linha de raciocínio. Não significa que todo mundo sempre precisa defender a mesma coisa, tá? Mas significa que você escrever sobre um tema, você vai levar o leitor a uma linha de raciocínio que é a sua, fechou? Bom, mitos aí. Professor, pode escrever em primeira pessoa? Não pode? Como é que é? Bom, vamos lá. Eu digo mito porque tem gente que fala que não pode usar a primeira pessoa e acaba confundindo um pouquinho. Quando a gente fala de dissertação, tá? O mais clássico dos clássicos, e aí que eu quero dizer clássico dos clássicos, antigamente, tá? Se a gente pegar os anos 90 ou início dos anos 2000, era muito assim, a dissertação tem que ser clássica apenas em terceira pessoa. Então, não vou colocar percebemos, tá? Vou colocar sempre percebe, se é possível perceber, etc e tal. Esse é o jeito clássico do clássico. Depois, vamos pegar ali, 2020, 2021 para frente, tá? Devido às movimentações do próprio Enem, que utiliza a dissertação, tá? Houve uma certa flexibilidade em usar a primeira pessoa do plural, tá? Então, você pode colocar, muita gente às vezes vem em redação nota 1000, né? Ou tem algumas redações de concurso, as pessoas escrevendo assim. Portanto, precisamos ficar atentos, usa a primeira pessoa do plural. E isso passa em algumas bancas tranquilamente. O que não passa de jeito nenhum, e aí você vai poder tirar 0, é a primeira pessoa do singular, porque isso descaracteriza demais, porque daí já vira um outro texto argumentativo chamado artigo de opinião. Ah, uma dissertação não é de opinião? É, mas daí isso é uma outra aula, né? Mas o artigo de opinião é a primeira pessoa muito marcada. E a dissertação, nós dizemos que a dissertação, ela é impessoal. Por isso que o jeito clássico utiliza a terceira pessoa, porque daí fica mais impessoal, né? Ou seja, eu falo assim, percebe-se dessa forma? Quem percebe-se? Eu não falei percebemos, né? Eu não tô ali no meio. Fica impessoal, tá? Moral da história. Nossa, se por acaso você comer barriga ali e sem querer passar uma primeira pessoa do plural, cara, não se desespera, não chegue na sua casa depois de uma prova de concurso achando que você se lascou inteiro. Não, calma. Mas a minha recomendação é que você siga o jeitão clássico, beleza? Apesar de não ter muito claro ali essa punição, prefira o jeito clássico e daí você fica mais tranquilo e a redação de fato fica impessoal, beleza? Feito esse combinado, vamos para a próxima parte. Questão do título. O título é um critério que vai depender da banca do seu concurso, ou seja, a banca do seu concurso, ela vai mencionar caso o título seja obrigatório. Se você pegar uma proposta de redação de uma banca de concurso e lá não estiver escrito explicitamente que você precisa colocar título, você não precisa colocar título obrigatoriamente, ou seja, ele não vai valer uma nota, ok? Agora, se tiver escrito que precisa de título, você obrigatoriamente vai colocar esse título. E esse título deve estar numa linha destacada. O que significa isso? Alguns concursos utilizam na folha de redação para o candidato uma linha um pouquinho menor, né? Uma linha mais curta. Vou até colocar aqui uma imagem para você. Ou seja, você tem as linhas ali 1, 2, 3, 4, 5, que são as linhas para você escrever redação, mas tem uma linha um pouco menor centralizada, que é a linha do título. Obviamente, você vai colocar lá. Agora, o que acontece
acontece com alguns alunos é quando o título é solicitado, mas não tem essa linha destacada, e os alunos às vezes ficam perdidos, onde vão colocar, etc e tal. Você vai colocar exatamente na linha número 1, e a redação obrigatoriamente tem que começar na linha número 2, tá? Você não vai deixar uma linha em branco entre título e corpo do texto, tá? Isso estruturalmente pode levar a algum desconto de nota, beleza? Então você faz o título e centralizado, obviamente, e na linha abaixo, na linha número 2, aí você já começa o seu parágrafo. Outro detalhe muito importante, ponto final, só aquele pinguinho, título não tem ponto final. Isso é uma regra da gramática. Outros pontos, por exemplo, eu criei o meu título com uma interrogação, beleza? Você vai colocar lá. Eu criei o meu título e no meio ele vai ter uns 2 pontos, alguma coisa, tarará, 2 pontos e tarará, beleza? Você vai colocar os 2 pontos, mas lá no final não precisa colocar um ponto final. Eu quero terminar o meu título com uma exclamação, apesar de ser bem diferente isso aí, né? Beleza, coloca exclamação. Agora, regra, ponto final não precisa pôr em título e não deve ser colocado. Fechou? Feito então essas primeiras observações, bora lá então pra gente ver passo a passo então dessa estrutura. Eu vou começar, obviamente, pela introdução. Fechou? Vamos lá. Normalmente, as dissertações de concurso, elas são solicitadas ali entre 25, eu já vi, tá? Pedindo só de 25 linhas, mas o padrão normalmente é os caras pedirem 30 linhas. Já vi um pouco maior também, colocando ali como máximo 35 linhas. Então eu já vi redação de 25, que é menos comum, mas já vi. A maioria dos concursos pede 30 linhas e já vi alguns outros que pediram 35. Bom, galera, o que a gente vai imaginar? Sempre é uma redação longa, né? Pelo menos 20 linhas você vai ter que acabar cumprindo, porque senão fica uma redação muito curta. Pensando nisso, então, a gente vai trabalhar com um mínimo aí nos parágrafos de 5 linhas. Nós vamos construir nossa redação em 4 parágrafos. Então, eu penso que ele precisa ter pelo menos 5 linhas em cada parágrafo. Professor, tem um máximo de linhas ali nos parágrafos? Cara, apesar de muitos professores falarem que não, eu gosto sempre de orientar que é importante você pensar o seguinte: um parágrafo com 10 linhas, ele tá grande demais. Então, eu sempre costumo falar assim, um limite, 8 linhas, estourando 8 linhas e meia, tá? Mais do que isso, o seu parágrafo ele tá ficando muito longo, então provavelmente você tá se perdendo em algum momento. O que isso significa? Provavelmente você se perdeu em algum outro parágrafo, né? Então, às vezes você faz um parágrafo muito longo, exemplo, no segundo parágrafo, chega no terceiro, ele tá pequeno demais, né? O texto fica um pouco desproporcional. Então, você precisa manter o ritmo do seu texto ali, fechou? Então, cada parágrafo vai 5, 8 linhas, no máximo 8 linhas e meia, beleza? Na introdução, então, o que nós vamos aprender? Na introdução, você vai trabalhar com 3 pontos que eu vou colocar agora para você. Bom, lá na introdução, nós temos que ter pelo menos 3 pontos aí, beleza? O primeiro ponto vai ser uma frase que vai ser a motivadora, ou seja, ela vai contextualizar toda essa redação. Então, nós vamos chamar de contexto. Você vai contextualizar o porquê esse tema surgiu. Como que você pode criar aí para concursos que fica um jeito melhor? É você usar um repertório aqui, tá? O que seria esse repertório? É um repertório sociocultural. Nos concursos, algo que vale muita nota é a utilização de um repertório, né? O quanto que você consegue expor ali de conhecimento de diversas áreas aí. Então, por exemplo, eu posso começar um repertório, por exemplo, citando algo da Constituição? Posso. Eu posso começar citando alguma lei? Posso. Posso começar citando algum contexto histórico? Posso, né? Posso citar algo literário? Posso. Óbvio que no universo dos concursos, né, apesar da literatura caber muito bem, né, ainda mais eu sendo professor de português, cara, mas normalmente utiliza-se muitos fatores relacionados à Constituição, utiliza muitas coisas relacionadas à lei, utiliza muito contexto histórico. Então, são matérias que, se eu estivesse dando aula para Enem, para o vestibular, eu falaria que o aluno poderia se dedicar a começar um repertório sociocultural com séries também, com filmes, com músicas e por aí vai. Agora, aqui, falando em concurso, pelo estilo de tema dos concursos, você tem que se dedicar mais a esses universos aqui para você estudar e ter o seu repertório. Então, essa é a minha dica de ouro aqui para você focar nisso e focar menos em outras coisas aí, como se fosse um aluno de Enem e tudo mais, beleza? O segundo passo seu é deixar claro, ou seja, mostrar, tá, o tema. Ou seja, galera, nesse meio da sua redação, é o momento que você obrigatoriamente vai usar as palavras-chave do tema, tá? Então, toda a redação vai ter uma frase temática ali. É importante que as principais palavras dessa frase estejam contidas no meio da sua redação. Com frases, por exemplo, que você pode criar. Por essa razão, ou dessa forma, ou nesse sentido, faz-se necessário discutir sobre... E aí você coloca a ideia do tema, por exemplo. Tá? Quando eu digo, nesses
nesse sentido, ou a partir dessa situação, faz-se necessário observar ou discutir sobre... São links que eu estou dando, na verdade, que vão vir do seu contexto. Então, você fez toda a sua contextualização, puxou da sua contextualização e aí já joga para lá. Fechado? Deu pra entender? E agora vem a principal parte. Ó, é quando você vai fazer o seu argumento 1 e argumento 2. Aqui eu tô falando de uma apresentação, não é para você aprofundar. Por isso que quando você for escrever a sua redação, a primeira coisa que você tem que fazer é quais vão ser os meus argumentos, ou seja, os meus motivos para defender uma ideia, beleza? Então, se um tema está discutindo, por exemplo, sobre a redução da violência no estado de São Paulo, você está fazendo um concurso aí para a polícia no estado de São Paulo. Então o tema é a redução da violência no estado de São Paulo. Beleza. Ou a redução da violência contra a mulher no estado de São Paulo. Tá, o que você vai colocar aí como argumento? Beleza? Então pensa e apresenta isso aqui, sem aprofundar, porque o aprofundamento vai acontecer agora. Como você vai organizar, então, o segundo e terceiro parágrafo? No segundo parágrafo, você vai desenvolver, então, o argumento 1, beleza? Ele é o foco. Então, a primeira frase sua vai ser desenvolver o argumento 1. Tá aqui, a senhora editora colocou para você. E o terceiro parágrafo vai ser desenvolver o argumento 2. Você tem que saber isso, beleza? Segundo parágrafo, argumento 1, terceiro parágrafo, argumento 2. Agora, vamos aqui para o iPad de novo para eu te mostrar os detalhes disso. Bom, quando você for lá para o segundo parágrafo, eu disse que o foco inicial vai ser no A1. Ou seja, primeira coisa, você começa esse parágrafo com algum elemento que ligue o texto. Por exemplo, primordialmente, ou seja, primordial, essencial. Ou, em primeiro lugar, ou inicialmente, primeiramente, começou ali, né, com um conectivo, e aí você expõe a ideia do argumento 1, a mesma que você já anunciou lá na introdução. Feito isso, você vai colocar um ponto final, né? Você vai colocar toda a ideia do argumento 1, vai ter um ponto final ali. Depois, ainda no mesmo parágrafo, vem o que eu chamo de exemplificação. O que é isso? Você vai exemplificar, você vai defender o seu próprio argumento, tá? Você colocou um argumento ali, agora você precisa exemplificar, defender. E quando eu falo exemplificar, como que você pode fazer isso? Primeira coisa, o nome já diz tudo, é dando exemplos, o nome já fala aqui, né? Que mais? Como que você pode defender isso? É trazendo dados, né? Que mais? Como que eu posso defender isso? Eu posso trazer contrapontos, né? Eu posso trazer também, por exemplo, aí sim eu posso trazer outros elementos de repertório. Nessa exemplificação eu posso trabalhar com um repertório, por exemplo, histórico. Eu posso citar uma lei, tá? Posso citar um fato jornalístico de algo que aconteceu, sem problema. Mas é importante que essa parte seja muito caprichada. Aqui que você deve gastar tempo da sua vida estudando, se preparando, lendo para escrever sobre bons temas. E a parte final você coloca de novo um elemento coesivo, lembra então que tem que ter um elemento coesivo aqui, um elemento coesivo de conclusão. Então, por exemplo, sendo assim, tá? Dessa forma, portanto, logo. Então, coloca um elemento coesivo aqui de conclusão e faça uma frase crítica, que seja como se fosse a finalização de todo esse seu raciocínio, beleza? Então, o seu segundo parágrafo ele tem que passar por essas 3 etapas. E o terceiro parágrafo, professor? O terceiro parágrafo vai ser exatamente a mesma sequência, não vou nem escrever aqui agora. É que o foco vai ser o A2, vai ter a exemplificação desse argumento e você finaliza com uma conjunção de conclusão e faz a sua frase crítica, beleza? Então, o segundo e o terceiro parágrafo, eles vão passar por 3 camadas ali. Então, você vai escrever no seu texto, você tem que ter consciência. Eu tô escrevendo um A1. Agora eu tô fazendo a minha defesa. Professor, agora só falta eu fazer a frase crítica. Você tem que saber o que você está fazendo. Você não está escrevendo simplesmente falando assim, já deu 8 linhas, vou parar. Pelo amor de Deus, né? Aí é um cara que só está escrevendo a redação, não sabe o que está fazendo da vida. Fechou? Vamos lá então pro quarto parágrafo agora. Lá no quarto parágrafo, o que você vai fazer? O seu quarto parágrafo é um momento de conclusão. E aí, a gente precisa entender o seguinte. O Enem,
Eu sei que nós estamos falando de concurso, mas vamos lá, porque muita gente acaba misturando a cabeça do aluno. O Enem coloca como regra que o aluno deve fazer uma proposta de intervenção. O que é isso? O aluno deve propor algo para amenizar o problema, para diminuir o problema. E aí, quando o Enem coloca essa regra, que é você fazer uma proposta de intervenção, que ou seja, é uma ação, ele pede mais 4 coisas, né, que estão ligadas a essa ação. Os concursos públicos, eles não têm essa obrigatoriedade, a não ser que esteja expresso pela banca lá na sua proposta. Então, se tiver lá na proposta falando assim, na conclusão, para você propor uma ação, propor uma solução, propor uma intervenção, aí sim significa que você deve fazer isso. Do contrário, não é obrigatório. E outra coisa, de todos os concursos que eu já vi, nenhum a banca, quando, né, resolve pedir uma ação, ou caso o aluno, né, já que não é obrigatório, o aluno pode finalizar a redação assim, tá? Já adiantando você pode finalizar dessa forma, mas nenhuma redação de concurso, ela coloca daí que o aluno tem que fazer os 5 elementos igual no Enem, né? Que é ação, agente, modo, meio, finalidade, detalhamento. Não coloca isso como regra, essa é uma regra do Enem ali, fechou? Então vamos lá. No 4º parágrafo, então, a primeira coisa que você deve saber é que você deve começar com um elemento de coesão, né? Que é essa ligação. Então, por exemplo, um portanto, como eu disse. Claro, se você usou o portanto em algum, lá no finalzinho do 2º ou do 3º parágrafo, você não vai usar o portanto aqui, você tem que ter um repertório de elementos coesivos. Vai fazer uma coesão, e aí, o que mais que você deve ter aqui nessa conclusão? Na parte do concurso, eu gosto de ensinar de um jeito diferente, eu gosto que você faça uma retomada, tá? Retomada da tese, por exemplo. O que é essa retomada da tese? Retome ali os seus argumentos de alguma forma. Você colocou 2 argumentos, você falou, claro, portanto, a fim de que tal e tal coisa sejam resolvidas, ou a fim de que isso e aquilo. Então, retome essa tese, tá? Então, portanto, a fim de que parará e parará possa ser solucionado, possa ser resolvido, tá? Enfim, vai depender do tema ali, mas retoma lá os seus 2 argumentos. Tá? E aí, você pode finalizar como isso. Como eu disse, então, você pode propor uma solução, vou pôr entre aspas, porque não significa que tem que solucionar o problema, tá? É como se fosse a intervenção mesmo que o Enem fala. Propor algo para amenizar esse problema aí. Bom, professor, só isso? Cara, vamos lá. Você fez a retomada da tese, você propôs a solução, e aí você pode mencionar, por exemplo, uma perspectiva. O que é essa perspectiva? Cara, o que essa solução ela vai levar aonde? Ela vai levar para que lugar isso aí? Se essa solução for colocada em prática, o que vai poder ser alcançado? Isso é muito legal, tá? Uma perspectiva futura aí com essa solução sendo colocado em prática, para que se alcance tal e tal coisa. Então, na verdade, essa perspectiva aqui seria, qual o objetivo dessa minha solução? Onde eu quero chegar com isso? E aí, fechou, beleza? Você vai desenvolver bem esse raciocínio. Então, você não precisa colocar aquele monte de coisa. É óbvio que, minimamente, quando você coloca uma solução aqui, minimamente, vale você colocar, por exemplo, um agente, ou seja, quem vai fazer essa ação, né? Quem vai fazer essa ação? Minimamente esses 2 é importante ter, tá? Agora, para você desenvolver um pouco mais, um mínimo ou outro que eu acrescentaria aqui é o como isso vai ser feito, como essa solução vai se desenvolver. Esses são os 3 principais aqui que eu trabalharia. E aí, para fechar, onde isso vai me levar, que é a perspectiva futura aí. Fechado? Maravilha? Cara, isso aqui vai encaixar para você essa sequência em qualquer tema de redação. Um detalhe muito importante, aqui embaixo tem um link para quê? Se você quer ser acompanhado, receber alertas dos principais concursos e quer receber um roteiro de estudo, tá? Esse é um produto para quem vai fazer um concurso do zero, nunca fez concurso, não sabe monitorar a vaga, não sabe o que é um edital. Meu amigo professor Júnior, esse cara aí, ó, tá? Ele tá com um curso chamado GPS Concurso. É onde ele guia, ele trabalha edital com você, trabalha os primeiros passos, tá? Para você conseguir fazer sua inscrição no concurso, saber o que estudar para cada um e por aí vai, fechou? Então, clica aqui no link para conhecer essa proposta que está num valor super especial. É isso então, no mais, não deixe de me seguir nas redes sociais, @Thiago_Buranello com 2 L's. Vai lá no meu Instagram, vai lá numa última foto, uma última postagem e fala, professor, eu vim do vídeo dos concursos, só para saber que você é concurseiro, que você vai estar aí vendo redação comigo esse ano e continue acompanhando o canal Português Fácil. Beijo e abraço, até o próximo vídeo, tchau, 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 valeu!